Oi pessoal, feliz 2018 para todo mundo. Depois aí de um breve hiato com os nossos vídeos, a gente tá de volta. Quero fazer um adendo antes do vídeo começar. Esse vídeo ele foi gravado no finalzinho do ano passado, então todas as vezes que eu falar aí no decorrer do vídeo, que é um artigo publicado esse ano, estou me referindo ao ano de 2017, tá bom? Se eu falar ano passado, daí 2016, né? Então o vídeo de hoje é sobre os últimos trabalhos aí, sobre o ciclo das rochas. Eu também já tava morrendo de saudade de gravar. Então ao decorrer do vídeo eu vou estar aí com outra roupa, com outro cabelo, mas o conteúdo continua o mesmo, então sigam aí o vídeo. Se vocês não viram o vídeo tema, ele tá aqui dos lados e confere aí porque a edição tá bem maneira, viu? Então é isso aí e vamos lá! Então, como a gente explicou, o planeta está em constante mudança, né? E as rochas, assim como tudo na natureza, acompanham essas transformações. Se a gente pensar nessas mudanças como uma reciclagem das rochas, então qual que é a probabilidade de que a primeira rocha formada no nosso planeta ainda permaneça intacta? Uma boa pergunta, né? Tá, mas qual que é a importância de a gente saber sobre a primeira rocha formada, né, para começo de conversa? A rocha mais antiga do nosso planeta, ela pode dar, então, informações sobre a formação da nossa crosta, ou seja, o início do resfriamento daquela grande bola de magma incandescente que a gente tinha lá no início da nossa história planetária, né? E isso implica, por exemplo, nas condições favoráveis também para o início da vida. Até 2014, a rocha mais antiga datada era um arenito da região de Jack Hills, na Austrália, com a idade entre 4,2 e 4,3 bilhões de anos. Vocês devem lembrar que a idade estimada da Terra é de 4,5 bilhões de anos, ou seja, o resfriamento da Terra, então, teria acontecido há cerca de 200 a 300 milhões de anos após a formação do nosso planeta, né? Porém, um artigo publicado lá em 2014 na Nature Geosciences trouxe uma nova descoberta pra gente. O fragmento de um cristal zircão, também extraído lá de Jack Hills, com a idade de 4,4 bilhões de anos, ou seja, formado há apenas 100 milhões de anos após a origem da Terra. Isso indica, então, que o nosso planeta ele teria resfriado um pouco antes do que a gente imaginava, né? Podendo, inclusive, suportar oceanos e até a vida bacteriana, que é o que a gente já discutiu no vídeo sobre a origem da vida. Apesar de ser uma grande descoberta para a ciência, ela foi desse pequenininho fragmento, como mostra essa figura, né? E de apenas 200 microns de largura, que equivale ao diâmetro de um fio de cabelo. É impressionante, né? Para realizar uma datação tão importante, foram utilizados dois métodos aí que se baseiam na atividade de decaimento de massa desses elementos conforme o tempo vai passando. E daí eles confirmaram a idade dele, de 4,4 bilhões de anos, né, desse primeiro cristal do nosso planeta. É claro que para ter observado por tanto tempo, né, um ambiente tão dinâmico como a Terra, esse material ele tem que ser bastante resistente, né, porque são muitos anos, né? Sabendo disso, então, esses autores publicaram esse ano na Lunar and Planetary Science um estudo investigando, adivinha que aí? Pois é, justamente aqueles fragmentos, né, de zircão da região lá de Jack Hills, na Austrália. Afinal, se esses grãos permaneceram intactos por tanto tempo, imaginem quanta história eles não vão ter para contar, né? Bom, a partir de características como a textura desses cristais e fratura na sua superfície e no interior, os autores eles analisaram apenas 21 mil grãos de zircão, né? Óbvio, com a ajuda de um microscópio, né, de escaneamento eletrônico, para ver se eles encontravam, então, alguma fratura que pudesse ter sido causada pelo impacto de meteoritos. Mas o que isso tem a ver, né? Bom, logo após a formação do nosso sistema solar, o nosso planeta ele foi constantemente bombardeado por grandes meteoritos. Inclusive, um desses, ele deu origem ao nosso satélite natural, né, que é a Lua. Como esses impactos, então, imprimem uma alta pressão, né, e calor gerado durante esse choque, as rochas sofreram modificações, podendo se derreter ou solidificar em outras formas e composições. Porém, os nossos queridos grãos de zircão, eles são capazes de registrar esses impactos sem sofrer mudanças, apenas
a assinatura desses eventos. Aí a gente fica assim, né, na maior expectativa do mundo, então, que os autores encontraram várias impressões desses impactos. Na verdade, não. Apesar de apresentarem, então, microestruturas, né, resistentes, capazes de registrar esses impactos, os cristais zircônicos antigos do nosso planeta não foram atingidos por meteoritos. Bom, pode parecer um resultado frustrante, né? Mas esse dado, na verdade, mostra que os modelos globais de bombardeamento de meteoritos, né? Eles devem ser usados com mais cautela. Por exemplo, considerando que algumas regiões, como essa região lá de Jack Hills na Austrália, pode sim não ter sofrido com esses impactos aí no início da formação do nosso planeta. Mas falando em impactos de meteoritos, em 2016, o International Ocean Discovery Program, o IODP, que a gente já falou a respeito no canal, promoveu uma expedição de estudos na cratera de impacto mais bem preservada do nosso planeta, que fica lá na península de Yucatán, no México. As rochas presentes aí nessa cratera armazenam informações sobre o desencadeamento daquele grande evento de extinção em massa lá do Cretáceo. Não é Jurássico, gente. Só porque teve Jurassic Park dos dinossauros, não foi no Jurássico a extinção dos dinossauros. Mas enfim, com a alta pressão e calor geradas, né, por esse impacto, as rochas presentes aí naquela região sofreram transformações. E como eu expliquei semana passada, elas são rochas metamórficas, né? Mas, no entanto, para esse tipo de rocha metamórfica, né, originada aí a partir de impacto de meteorito, a gente dá um nome super original, que me deu vontade de dar muita risada, que chama impactito. A expedição, então, parte da investigação dessas transformações, né? Ou seja, das assinaturas que elas deixaram nessas rochas, né? Para entender tanto o impacto como os efeitos que esse impacto desencadeou, afetando inclusive a circulação dos nossos oceanos, né? Diversos grupos de pesquisadores do mundo todo participaram tanto da expedição quanto da geração e interpretação desses resultados. Os dados, eles já foram gerados e estão disponíveis em uma publicação desse ano do IODP, só que todos esses dados ainda estão sem interpretação. A ideia é que esses dados em conjunto, eles possam responder, então, a questões sobre a resistência do nosso planeta e da nossa biosfera a mudanças ambientais, né? Afinal, o impacto ele produziu, além do choque, diversas alterações químicas, estruturais, alterações de temperatura e outras que a gente está muito curioso para saber e descobrir depois que esses resultados forem interpretados. Então, se você tem interesse, entra aqui no PDF que a gente deixou, confira e quem sabe você pode ser um interpretador desses resultados. Mas já que a gente está falando em impactos, então, lembram de um dos tipos mais exóticos, né, que a gente explicou no vídeo anterior sobre as formações das rochas, os fulguritos? Se você não lembra, os fulguritos são aquelas estruturas em formato de tubo, assim, que são formados a partir da descarga elétrica, né, de um raio ou relâmpago aí de uma tempestade. Ano passado, em 2016, saiu um artigo então na Scientific Reports investigando o potencial desses fulguritos como fonte de informação a respeito da energia, né, dessas descargas e como elas atingem a nossa superfície, né, com o objetivo então de fazer a previsão de possíveis danos causados por essas descargas elétricas. Mas a gente não pode esquecer que não só o sedimento, né, mas esses raios, eles podem atingir e gerar várias fatalidades, né, atingir pessoas, casas e causar aí muitos incêndios florestais. Esse estudo, então, ele é o primeiro a utilizar os fulguritos para determinar esses parâmetros de distribuição de energia de um relâmpago. Assim, os autores investigaram os fulguritos da região de Polk County, na Flórida, né, e testaram a relação, então, entre a energia de calor necessária para vaporizar e deformar grãos de quartzo, né, o principal componente aí do material coletado. Os resultados, eles foram positivos e demonstraram, então, que a distribuição de energia em um fulgurito, né, é semelhante a outros alvos atingidos por relâmpagos, né. A diferença, então, é que outros estudos usam alvos condutores, né? E a areia é um meio isolante. E ela é capaz, então, de fornecer informações de precaução para antecipar possíveis danos
próximos a eventos de tempestade. Bom, então, se vocês gostaram, esses foram os 5 artigos aí da semana sobre o ciclo das rochas. Se você não assistiu o vídeo tema, ele tá aí na descrição do vídeo também, ou aqui do lado, que eu acho que eu deixei aqui do lado. Se vocês gostaram, deixa aquele like, não se esqueça de se inscrever no canal, se inscreve no canal. Deixa aí seu comentário, se gostou do artigo, se tem mais curiosidades, perguntas, dúvidas. Todos os PDFs estão na descrição do vídeo. E fique ligado que semana que vem tem tema novo pra vocês.